Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Hoje deixo o padre iniciar o programa. Sempre sou eu que falo. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que semanalmente nos acompanha aqui através do nosso programa, cujo nome é bastante sugestivo, porque de fato o é. Páginas Difíceis da Bíblia. Padre, no último programa, levantei ao senhor um questionamento, ainda falando um pouco sobre a introdução do livro do Gênesis. Eu lhe questionei, caso não falhe a minha memória, sobre quando o senhor nos falava a respeito das tradições. Há um conjunto de tradições ou de fontes. E o senhor nos citou o exemplo dos dois irmãos do capítulo 4, Caim e Abel. Muito provavelmente são teorias e tradições diferentes que depois foram unidas e se tornaram filhos do primeiro casal. Quando eu, então, lhe fiz, em nome do nosso telespectador, um possível questionamento. Esse fato de olhar para o texto bíblico e poder detectar, do ponto de vista da história, fontes diversas, isso não empobrece a literatura bíblica do ponto de vista espiritual? Mas, pergunte o contrário. E se não fizéssemos nada disso? Ficaria uma leitura ingênua. Não é? É a leitura que 90% faz. Infelizmente. Agora, se temos inteligência, se vamos a fundo, se usamos a cabeça e destrinchamos os textos, por que, conhecida melhor a sua gênese e a sua história, eles se tornam menos edificantes? O que se entende por edificação? Não vejo o porquê. Agora, claro, eu não leio de forma ingênua, nem quando rezo. Este primeiro, agora, tardiamente, primeiro capítulo do Gênesis, antes era um texto solto, mas agora eu vejo riquezas espirituais nele. Por exemplo, o monoteísmo. Já o monoteísmo desse primeiro capítulo dissuade completamente a ideia de que ele tenha sido pré-exílico. O monoteísmo levado a sério. É o meu monoteísmo também. E é a primeira vez que ele aparece num texto. Em segundo lugar, este texto não quer dizer como o mundo foi criado. Isso não depende da Bíblia. Isto vai de acordo com a ciência, e a ciência nunca saberá exatamente o que houve antes do primeiro dia da criação. Nunca. Não é impossível. A ciência começa lá pelo terceiro ou quarto dia da criação, mas não antes. Agora, isto aqui responde a uma pergunta. Por que o ser e não o nada? Isso é edificante. Por que, de preferência, o ser? Se o ser não dá razão de si próprio, se ele não dá razão de sua própria existência. Por que o ser, o ente, e não o nada? O texto, este capítulo, diz: porque por detrás de entes, que são todos, que é todo o universo, existe um Deus, alguém, um ser superior, que organizou tudo e instalou a vida aqui na Terra. Por quê que até hoje homens se casam com mulheres e vice-versa? Porque Deus, no começo, criou um casal e disse: crescei, multiplicai-vos, dominai a terra. Todos, cristãos e não cristãos, crentes e ateus,
fazemos isto até hoje. Isto não é edificante, mas isto não vai contra uma intelecção ou uma inteligência profunda do texto. Pelo contrário, eu fico sabendo melhor como aplicar esse texto à vida espiritual. Não acha? Sim. Mas, assim, ainda nessa perspectiva, né? E eu acho que é sempre produtivo o questionamento, desde quando ele seja inteligente, mas o senhor também é testemunha que durante a história correntes incalculáveis se levantaram com a tentativa de olhar para o texto ou os textos bíblicos com esse olhar puramente intelectivo ou intelectual. Isso também, de algum modo, não é perigoso, porque em sua gênese de ser, a literatura não tem esse quê de intelecção. Quando a gente pega, por exemplo, a própria língua do Antigo Testamento, é a língua de gente simples, que precisou aprender sinais e códigos para sobreviver em terras outras, que é o caso do hebraico. Então, o senhor não acha que um certo grau de intelectualidade, quando levado ao extremo, não poderia cair numa razão pura e isso, de algum modo, não sufoca aquela faculdade bonita da fé, que é a humildade? Não necessariamente. Depende de quem. Aí, quem é quem? Eu posso aprofundar a mais não poder e ser um perfeito cristão. E ler o texto, palavra de Deus, saboreando até melhor. Agora, existem outros que não têm esse escrúpulo. Então, não é? Mas esses também não perdem tempo com a Bíblia, não. Quem perde muito tempo com a Bíblia é quem quer alguma coisa, tirar alguma coisa da riqueza desse texto. Eu já falei a respeito deste texto da criação, que foi uma resposta hebraica a uma mitologia pagã insustentável. O texto é lindo. Ele usa uma linguagem imaginosa? Claro que sim. Ele usa didática, ele insiste no repouso do Shabat. Deus descansou no 7º dia. E o judeu piedoso descansa até hoje no 7º dia. E nós deveríamos descansar no primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Não é? Isto também é um mandamento da igreja, que hoje se segue pouco. Mas tudo isto é riqueza que se encontra no texto. Agora, eu não preciso ser ingênuo e pensar que foi Moisés que escreveu este capítulo. Provavelmente ele esteve em outras mãos. Ele foi fruto de diversas mãos sacerdotais que protestavam, de certa maneira, contra uma visão ultrapassada completamente, não é, da criação babilonense. Sim. No primeiro programa, o senhor nos introduziu muito bem na questão até geográfica da situação ali. Israel era o menor entre os povos e Deus o escolheu. A seu ver, por que Israel, no futuro, apostou na escrita para testamentar os seus feitos? Porque ele não tinha outra saída? A fé não era uma própria saída? Porque chegou um momento que houve essa necessidade de testamentar as memórias através do escrito? Porque nós só vivemos através de memória. Um povo sem memória, um povo sem história, é um povo que não tem passado. Israel precisava se encontrar e se reconciliar com o seu passado. Todos os povos circunvizinhos tinham também o seu passado. Israel, eu digo os judeus pós-exílicos, não podiam ficar
sem uma perspectiva histórica. Agora, uma perspectiva histórica que teve as suas características. Por exemplo, o monoteísmo, o culto num único Deus. Tudo isto é história retroprojetada, é o que eles pensavam ou imaginavam fosse ou tivesse sido o seu passado. Bem, eu me refiro não ao livro do Gênesis, a esse capítulo aí, porque esse capítulo aqui foi escrito em Babilônia e nós conhecemos bem a história dele. Agora, quando criaram, na segunda parte do Pentateuco, quando criaram a história patriarcal, ou quando juntaram peças para aquilo que se chama hoje história patriarcal, precisavam de um passado. Não é, em princípio, muito cedo afirmar que já no exílio da Babilônia, Israel acreditava em um monoteísmo? Não seria melhor chamar de um Deus nacional? No exílio, já não. Já não? Já não. Nós temos que fazer um intervalo, né? Um intervalo e já continuamos voltamos. já.